Al día 16 de agosto de 1906, a las 4 de la tarde, en la casa número 42 de la calle de Granada, en la villa de Alameda, provincia de Málaga, nació un niño que recibió el nombre de Oscar Lorenzo Jacinto de la Inmaculada Concepción Teresa Díaz. Chegou a hora de mamar. Faço também. Não vem ninguém me alimentar. Faz o neném. Chegou a hora de mamar. Faço também. Não vem ninguém me alimentar. Ele era idolatrado. As crianças abraçavam ele, beijavam, começavam a chorar de emoção. E ele com vergonha daquilo. Ele tinha vergonha daquilo. Um gênio da comédia. Um gênio do time, comédia time. Tempo certo para você dizer uma coisa e esperar a resposta. Um dos maiores, mentira, o maior cômico de todos os tempos aqui no Brasil, e que não teve nenhum substituto, ninguém fazia, nem faz o que ele fez. Ele foi o absoluto senhor. Todo o valor e a popularidade que existia, né, do Oscarito, ele era um homem simples. Nós, antes dos Gary Coopers, antes enfim, de todos que vieram, depois dos americanos todos e dos europeus todos, ele foi o primeiro ídolo. Quando eu pensava em cinema, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu pensava no Oscarito. Ele foi o meu primeiro ídolo do cinema. Tem mais o que dizer? Ela estava numa casa muito pobrezinha, porque não tinha uma parteira que atendesse, né? O circo estava numa esquina e ela na outra esquina com as dores do parto, do Oscarito, né? E ela me contava que quando o Oscarito estava nascendo, que botou a cabecinha assim para fora e começou a nascer, a charanga do circo começou a tocar. Então ele nasceu sob o som da charanga do circo. Eu vi no circo a ação da mãe dele, que era trapezista, uma grande trapezista, Dona Clotilde Teresa. O pai dele, que era acróbata, com os irmãos, eram 3 irmãos, os irmãos Teresa. Eu vi. E ele, propriamente dito, fazendo o palhaço do circo. Ele era diferente de todos. Ele não imitava ninguém e ele nasceu com esse dom, porque acho que a família toda era de circo e ele foi criado naquele meio de circo e ele se destacava mesmo, né? De outros colegas também que eram humoristas. Eu acho que todos, não quero falar nome, mas todos eles queriam ter um pouquinho do Oscarito, tentavam fazer um pouquinho a maneira do Oscarito. Primeiro era um espanhol, filho porque tinha uma família toda circense. Daí a expressão corporal que ele tinha, que nenhum corpo tem, né? Um artista com uma capacidade histriônica extraordinária, não é? Jogos faciais incríveis, o corpo, a elasticidade, aquela coisa, não é, de borracha que ele tinha.
já disse, só que ele adaptava as coisas. Ele adaptava aquilo, sabe, para dança, uma dança que cinema. E esse Breda convenceu o Oscarito de falar com um empresário e ver se eles entabulavam uma conversação para o Oscarito começar a fazer os papéis de cômico no teatro, porque a comicidade daquele tempo era uma comicidade um pouco séria. Era engraçado, mas era sério. Eles não faziam graças que agora fazem, né? Então, o Oscarito era uma novidade, porque ele vinha do circo e fazia aquelas trabalhadas, aquelas cambalhotas, aquelas coisas. O seu principal talento, sua principal arte era a interpretação, era o uso do corpo e da voz. Ele formulou uma proposta de linguagem de interpretação para o ator brasileiro. O teatro era uma paulada. E um dia chamaram para ele, os caras, nós queremos fazer o trem da Central. Nós queremos brincar com o Dutra. O Dutra, mas o Dutra é difícil, olha aí. Ok, foi para casa, pensou, entrou numa loja, comprou uma bola de borracha desse tamanho. Essa de borracha. E cortou a bola em gomos. E pegou um gomo, botou aqui, isso aqui inchou. Pegou outro, botou aqui, isso aqui inchou. Bom, o Dutra era uma cara achatada, né? Bom, quando ele entrou ele não podia falar. Ele entrou no palco, foram 5 minutos de aplauso de pé, na passagem do primeiro e segundo ato. Interessante, eu acho que foi uma das primeiras peças que fizeram um quadro político, não é? Era tempo do Getúlio, ficava uma mesa grande, os ministros todos e o Getúlio no centro. E o Oscarito foi escolhido para fazer o Getúlio. E ele fez o Getúlio, fez a caricatura. Aí ele ficava no espelho do camarim, sabe? Ele não fez máscara, não, ele não botou peruca. Ele fez com a mãozinha dele, ele fez as pinturas com o retrato do Getúlio do lado. Aliás, todas as imitações que ele fez na vida dele de ator, todas, ele tinha o retrato da pessoa do lado dele. E ele então, no espelho, ele ficava um dia inteiro no teatro, sozinho, procurando imitar os traços da pessoa a quem ele ia imitar depois. E assim ele fez com Getúlio. Aquela forma de ver o mundo a partir de uma perspectiva determinada, a partir do olhar do homem popular. Quando Oscarito se insere nesse universo, ele encarna quase que a perfeição, a maneira como o homem popular vê as questões do mundo. Fossem as questões imediatas do cotidiano, briga de homem com mulher, marido com esposa, etc., fossem as questões políticas nacionais ou internacionais. Oscarito passa por questões nacionais seríssimas, como, por exemplo, o segundo governo de Getúlio Vargas e a ameaça permanente de golpe que existia naquele momento. O Ney Sansão ele inclusive faz uma paródia extraordinária do próprio Getúlio Vargas. Trabalhadores de Gaza, a situação política nacional dá uma pouca vergonha. Agora, quando você dizia a câmera, não sei o que havia um fenômeno qualquer. Falava cena, ele se transformava. Só o olhar dele já. Nós começávamos a rir, que até atrapalhávamos, estragávamos a cena. Ei! Tá cego, não enxerga? Escuta. Como Ney Sansão em Dalila, pelas fontes da época, disse que fez 15 milhões de espectadores. Ou seja, era um momento até muito propício, porque é o auge da produção e da exibição cinematográfica, mas é um momento muito propício também desse reconhecimento, do brasileiro se reconhecer nas telas, do brasileiro se identificar com o que está sendo apresentado a ele nas telas de cinema. E a resposta vem na justa medida, ou seja, praticamente um quarto da população brasileira ia aos cinemas para ver Oscarito, Grande Otelo
e Companhia Limitada. Filas que não dava vazão, de 2 em 2 horas passava um filme, e filas assim que rodavam. Por exemplo, o Metro, que era o cinema mais alinhado, né? Ficava 6, 7 semanas os filmes brasileiros. Era sucesso mesmo. Eu nunca vi tanto sucesso depois que acabou tem filmes maravilhosos brasileiros agora, né? Estão aprimorando cada vez mais, mas sucesso mesmo igual o da Chanchada nunca vi. Olha, se a gente imaginar que um cinema ele se insere na sociedade, sobretudo quando ele se transforma numa arte popular, o cinema brasileiro se transformou em arte popular quando começou a fazer as famosas chamadas comédias musicais, que nos anos 40 receberam o nome de chanchadas. De onde foi tirada a chanchada? 3 elementos. Primeiro elemento, piada do teatro de revista. Se você analisar, as piadas eram mais fortes do que os diálogos. Tinha piadas fortes, porque era o teatro de revista. Segundo, a correria dos filmes que tem série, que a criançada berrava, foi tirado daqui. E a música, o cantor de rádio e músicas. Então, misturou essas 3 coisas, foram misturadas, e saiu a chanchada. Os elementos picarescos, a transposição do circo para o cinema, a transposição do teatro de comédias para o cinema, a comédia e a tragédia ao mesmo tempo, foram elementos fundamentais na base do cinema americano, na base do cinema italiano, na base do cinema inglês, na base de todos os cinemas que se tornaram grandes, importantes. E era preciso naquele momento que a gente tivesse a nossa tradução. Fala em xadrez. Nós estava num coco cantando repente, Dançando, embigada, bebendo aguardente. brigando e amando que nem sempre é. Na festa que tem cachaça e mulher. Mas quando avistemos 4 soldados, Da raça conteve esse povo rasgado. nesse coco polícia não tem vez. E acaba no palco e fala em xadrez. Nesse coco polícia não tem vez. E acaba... Já naquela época, eles normalmente satirizavam, na grande maioria dos filmes, as grandes produções, superproduções americanas. A chanchada vem preencher uma lacuna, vem preencher um espaço, vem conquistar aquilo que já era de direito da produção cinematográfica brasileira e da própria sociedade brasileira. Nesse sentido, o que a chanchada faz é, digamos assim, ativar aquilo que já existia em potência, em semente, junto ao espectador e junto àqueles que faziam o cinema naquele momento. Olha, Oscarito não deu uma, deu várias contribuições à prática do cinema no Brasil. Ele é um ícone da trajetória do cinema brasileiro, ele é um ator entre os mais significativos dessa arte no Brasil. Ele é, sobretudo, uma figura que galvanizou as atenções do público para o filme brasileiro numa época em que isso não era tão significativo assim, tão corrente assim, tão habitual. O Oscarito é um marco em termos de ator cômico, é um marco em termos de um determinado estilo de fazer comédia em cinema no Brasil, é um marco de compreensão da natureza do homem popular brasileiro. Ele disse, tomei muito tapa, dei muito pontapé. que ele falava, eu sou brasileiro nesse sentido, eu represento, eu sou o malandro brasileiro. Ô nega gostosa, ô neguinha boa, o papai quer ver se embarca na sua canoa. Ele ficava pensando em frente do espelho, fazendo um gesto para ver se estava certo, perguntando a minha opinião. Ele confiava muito na minha opinião, né? Porque eu era sincera e a mulher dele tinha que dizer, não, Oscar, ele está bem, está ótimo, faz assim que está ótimo. Eu passava a noite sem dormir com ele. Ele estudava de noite, depois do espetáculo, ele comprou uma maquinazinha e passava os filmes, naquele tempo aqueles filmes antigos, ele passava para ele estudar, e eu ficava acordada, sentada na cama, para dar opinião. Aqui, esses gestos, tá bom? Está bom.
em 3 ou 4 filmes que ele fez o meu par romântico, tinha que dar todo o par romântico beija, né? No final, era a final do beijinho. Aí o Oscarito falou assim, o Carlos, o que eu posso fazer, a gente vira assim, eu finjo que estou beijando a Adelaide, te beijo do lado, e a máquina fica numa posição que dá a impressão que é beijo na boca. Ele falou, mas eu não quero que ninguém pense que minha mulher está beijando na boca. Não quero. Tá bem, cara. Eu também sou ciumento assim, também não sou desse tipo, e aceito. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vai ter que... Eu aqui parado, quando eu vou abraçar a Adelaide e beijar, vem o grande Otelo, tropeça e cai em cima da gente, e cai cada um cai para um lado. Teve outro filme que ele fazia assim, eu rodava assim numa pilastra, e ele falava assim, um beijinho, aquele jeito dele, um beijinho, falava, tá, meu amor. Quando ele vinha assim, ele rodava ao contrário, eu estava do lado, ele estava do outro, e terminou assim, a gente nunca dava certo de encontrar para dar o beijinho. De propósito, porque não podia. Como você vai para casa, eu vou te levar. Eu digo, tá, ele era pequeno, ele não enxergava quase, mais baixo que o carro, e barbeiro como o diabo. Então eu digo, meu Deus do céu. E lá vou eu para o ele dizia, não, fui. Mas aquela piada que eu soltei lá de improviso, ela vai ser muito engraçada, todo mundo vai rir muito daquilo. Uma bobagem, foi rir de bobagem. Eu digo rir de bobagem, porque o bom não é gargalhada, a gargalhada cansa. O bom é o riso. O riso não acaba mais. Você vê aqui. Então, essa piada é muito forte. Quantos atores você tem lá embaixo? Isso, Fábio, Eliana, Fábio, tem 9 atores. Você não podia fazer um closezinho de cada um? Assim, fingindo que ficou com vergonha do príncipe e tal, e com isso o riso passa no cinema. Eu faria 9? 9 vai ser duro, né? Então, tudo bem, vamos fazer. Eu ia dizer não para os caras. Eu ia dizer não para os caras, você está louco. Aí cheguei na hora da montagem, Valdemar Noia, que era o diretor de edição, de montagem. Né? Aí chegou a nota, mas tem aqui um monte de cruz de todo mundo aqui, o que é isso aqui? Não. E de hoje ele pediu para botar os 9. Como vai parar o filme? Não sei que vai parar. Ele estava feliz para ele, disse que não. Eu não. Então põe. Ora bola. Aí nós pusemos os 9. Aí quando chegou na hora eu me acomodei bem mesmo, né? Fiquei assim, olhando, né? Mas é Príncipe Nilo. Os 9 cruzes. Ele sabia o tempo da gargalhada de uma piada dele. E olha, a amizade do Otelo e Oscarito era muito boa, muito grande mesmo, eram amigos. Eu assisti aquela cena, estava na Atlântida, no momento que não era o meu dia de filmagem, que era Romeu e Julieta que eles iam fazer, então eu fui lá para resolver negócio de roupa e tudo, e fiquei assistindo. Você não imagina o carinho que um tinha com o outro, porque um falava, fala assim, que vai ser mais engraçado. E o grande Otelo falava para ele, e o Oscarito falava para o grande Otelo, faz assim, quando você entrar, explora bem essa boca que você tem. E eu sei dizer que saiu, aquele número foi fantástico, naquela época foi fantástico. Foi muita gargalhada no cinema e a amizade deles era muito sólida mesmo, uma amizade muito forte. Um queria ajudar sempre o outro. Corpo e alma entregues a esta aventura louca. Julieta. Oh, Julieta! Como é? Tu aí nessa boca? Ele pegava o roteiro dos filmes para mim e marcava com as bolas vermelhas todas as melhores piadas do roteiro, todas. Ela que eu quer dizer, então eu reforço essas piadas com vocês. Não, essas piadas da Potelo.
tirar meu emprego logo no início. Se o Ribeiro deu fazer uma coisa dessa com você, ele me desemprega amanhã. Não, eu não preciso dessas piadas, não. Dê tudo para ele precisa de piada. E dava tudo do melhor para o Otelo. Agora, era imbatível. Porque o Otelo fazia a graça, todo mundo ria, esperava acabar a graça, olhava para cá, olha, pronto. O Brasil inteiro ria 5 minutos. Não é possível. Não vai me enganar que é leite de magnésio. Não. É puro. Ele consegue encantar as pessoas, divertir as pessoas, estabelecer o riso aberto, a lágrima solta, tudo isso com a fantasia da vida, com os elementos que formam o cotidiano da sociedade, das comunidades, etc. Eu acho tudo isso muito interessante. Eu acho que esse ainda bem que existe esse tipo de cinema, ainda bem que existe esse tipo de literatura, ainda bem que existe esse tipo de música. Quer dizer, a música está ligada tem ligação direta, né, na tomada do sentimento popular, não é? Da expectativa, do desejo, não é? Da multidão. É isso, essa é a qualidade. Eu me orgulho e agradeço muito a Deus de ter tido a oportunidade de trabalhar com Oscarito. Foi uma pena ele ter ido tão cedo embora, porque ele tinha muita coisa para fazer, muita. Eu também tenho tristeza da ausência dele. Porque eu tenho certeza que o Oscarito, mais 100 anos, o brasileiro seria um povo mais alegre. ¿Quieres se contacto conmigo después del show? No. ¿Por qué no? Porque no quiero. ¿Por qué no quieres? Porque no voy. ¿Por qué no vas? Me gusta tu cara. Yo la cambio. ¿Me querés? ¿Estás cierta? Estoy. ¿Estás? Estoy. ¿En? Olé. La, la.